está no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje a gente vai falar do sonho da medicina, de pediatria, dos caminhos de formação e da construção de uma carreira como pediatra. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo, nas redes sociais, Instagram e TikTok. E toda quarta-feira tem episódio novo no ar, 00:01. É isso aí. A entrevistada de hoje sonha em ser médica desde criança. Ela ralou muito para entrar na faculdade de medicina, para concluir a graduação no meio da pandemia e para conseguir a sua residência. O que foi fácil foi se decidir pela pediatria e dedicar sua energia e seu tempo ao cuidado de bebês. A nossa protagonista de hoje é Andressa Saracchi! Uhul! Bem-vinda, Andressa! Bem-vinda! Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tô muito feliz. Obrigada. Prazer é nosso. A gente fez o convite em cima da hora. Mais uma vez, nos desculpe. Obrigada por ter topado. Obrigada por ter topado. Obrigada a você. Já participou de algum podcast? Nunca. É o primeira vez. Então vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. Quando jogarem o nome dela no Google, vai aparecer o episódio. É, verdade. Te mete. Muito bom. Antes da gente começar a falar do seu momento atual e da construção da sua carreira, que eu acho que é muito importante, porque a medicina é um sonho pra muita gente. Já vieram outras médicas aqui, mas eu acho que hoje com você a gente vai ter a oportunidade de dar uma esmiuçada nesse caminho. Sim. Queria saber como que era a Andressa, como a Andressa criança imaginava que era ser médica. Isso tem a ver alguma coisa lá com crê. Olha, eu acho que é bem diferente, com certeza. Com toda certeza, a realidade é bem diferente do que a gente sonha, do que a gente idealiza, né? Principalmente quando a gente era criança. Eu sempre gostei muito de brincar, de fazer parto, de brincar de boneca. Isso sempre foi minha praia quando eu era criança. E eu sempre idealizei, assim, essa vida de consultório, de atender bebês. E acho que hoje eu tô começando aí, né, nessa trajetória de começar uma carreira aí num consultório. E é diferente porque a vida real é muito louca, né? É muito louca, exatamente. Mas sei lá, não imaginava plantão, né? Criança, a gente não imagina perrengue, né? Impressionante, Não, a gente não faz a menor ideia. A menor ideia. Ela falou de fazer parto de bebê, eu já lembrei do bebê reborn. E você já pensou em ser Sim. outra coisa ou, tipo, não, você tinha muito essa certeza? Não, sempre quis ser médica. Sempre isso é tão bom, já tinha um problema da frente, porque eu, quando terminei o ensino médio, ficava lá, e o que eu vou fazer? Sucesso, amiga. Sucesso. A gente não tava perto na época. Mas eu admiro essas pessoas que já têm essa vontade desde criança e persistem assim. Mas né? quando acontece isso, as pessoas acham que você é uma criança doida. As pessoas falam, tá bom. Não é? Sim, quando eu tava pra entrar na faculdade, minha mãe resgatou uns desenhos meus de quando eu tava no pré. E desde sempre, no desenho tinha que eu queria ser médica, que a professora escreveu que eu queria ser médica. Então sempre foi um sonho mesmo. Mas acho que eu não fazia muita ideia do que vinha pela frente. E talvez nem das dificuldades que eu ia encontrar aí no caminho. Que foram muitas, né? A gente faz uma pré-entrevista e a história da Andressa é riquíssima. A gente vai tentar trazer tudo, trazer toda a experiência dela nesse processo aqui pra vocês. E aí, pra começar, foram 3 anos de cursinho antes de você entrar pra faculdade. Conta um pouco pra gente sobre esse processo, sobre como foi, assim, a pressão e também a frustração, né? Porque a expectativa, você faz um ano de cursinho, aí você vai na expectativa de passar. E aí não passa no vestibular, mais um ano de cursinho. Eu acho que isso deve gerar uma série de sentimentos, né? Assim, como foi passar por isso? Até você entrar de fato na faculdade. Foi um processo longo, 3 anos e meio de cursinho. Eu fiz 2 anos num cursinho, depois transicionei para outro. E, assim, eu acho que frustração é o principal sentimento que existe nesse momento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, que lidei bem, assim, com essas questões. Mas os meus primeiros 2 anos de cursinho, na verdade, foram um pouco mais conturbados, porque eu não sabia estudar. Eu não sabia sentar e ter foco e conseguir aprender as coisas da maneira como eu deveria. Pera, agora você me deixou preocupada. Como que é saber estudar? Talvez eu também não saiba até hoje. É porque estudar para o saber estudar. Tipo estudar assim, o que você fez de diferente? Estudar para provas, né? Para concursos, processos seletivos em geral. Você precisa
ter foco, né? Você precisa resolver questões, você precisa entender muito sobre aquelas provas que você está prestando, e para a faculdade de medicina existe uma infinidade de faculdades hoje em dia, né? E na época que eu estava prestando vestibular, já existiam bastantes. Então, você precisa entender sobre a prova, entender o que cai naquela prova, o que cai sobre cada matéria, porque prova de vestibular, todas as matérias que você aprende na escola, né? Então, é mais com relação a isso, de você aprender a fazer a prova. E ser estratégica também, né? Exato. Tipo, direcionar para quais universidades você vai prestar vestibular e estudar qual é o formato de prova daquela instituição. E não é um estudo exatamente para sua vida, porque grande parte daquelas coisas você não usa na sua vida, no seu dia a dia. Então, acho que essa é uma boa palavra, é a estratégia, você aprender a ter estratégia para estudar. E eu não sabia fazer isso. E também eu estava num momento, né, de final de adolescência, querendo curtir, foi a primeira experiência de sair de casa. Então foi... Só pra gente entender essa questão geográfica. A sua família, você foi criada, fez o seu ensino médio onde? Eu nasci em São Paulo, morei aqui até os 10 anos de idade, depois eu mudei para Americana. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, e estudei lá até o final do colegial. Tá. Aí quando eu entrei no cursinho, eu fui morar em Campinas. Tá. Esse primeiro cursinho que eu fiz foi em Campinas. Americana é região da Grande Campinas ou não? Tem nada a ver? Do lado, tá. Meia hora de Campinas. E aí eu fiz esses 2 anos. No primeiro ano eu morei lá com uma amiga, e no segundo ano eu ia e voltava de Americana para Campinas. E aí depois disso, minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, ela entrou na faculdade aqui em São Paulo, e eu mudei para São Paulo junto com ela, vim morar com ela. E aí eu entrei num outro cursinho aqui em São Paulo, no Tamandaré, e fiz mais 1 ano e meio. E aí, aqui em São Paulo, eu acho que também tem isso de você se identificar com o local que você estuda, né? E com os professores, com a metodologia, e eu me identifiquei muito com esse cursinho que eu fiz. E aí sim, eu aprendi a ter mais estratégia para conseguir fazer as provas, né? Ter mais tranquilidade. E aí as coisas fluíram melhor. E aí eu entrei na faculdade no meio de 2015. Esse processo de entrar na faculdade, a gente entrevistou uma outra médica, a Aline Zacarias, que ela é do Torrino, e ela falou, eu não lembro agora quantas vezes ela tentou, e na última, acho que a mãe dela falou, para com isso, deixa isso pra lá. O pai dela falou, não, você já estudou tanto até aqui, agora você vai tentar de novo, sim, senhora. Sim. E aí foi a vez que ela passou. Eu acho que controlar a cabeça e não desistir deve ser um baita desafio. Nem tava no roteiro, mas você teve algum acompanhamento psicológico? Sim, sim. Eu tive, e engraçado porque nos anos que eu morei em Campinas, eu fazia terapia, e inclusive essa psicóloga chegou a cogitar sobre eu mudar de ideia, mudar de opção de curso. E em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, em nenhum momento eu pensei em desistir, eu pensei em abandonar esse meu sonho. Era uma certeza que eu tinha, independente de quanto tempo eu ficasse ali, eu sabia que algum dia ia acontecer. Mas sim, eu tive que lidar com isso, além da frustração, né, e acho que o fato de eu ter tentado tantas vezes, né, e aí toda vez que eu saía das provas e alguém vinha me perguntava, como você foi? E aí, como que... Nossa, era um terror isso. Nossa, era a pior parte, com certeza. Mas é dose pra quem tá perto também, porque se você não falar nada, sim, aí vira um bode na sala, né? Sim, se eu pergunta, coloca pressão. Se não pergunta, ninguém tá ligando pra mim. E é aquela coisa, você tá lidando com as suas expectativas e com as expectativas dos outros, sim, né? Porque, putz, você quer, tipo, dar essa alegria pra sua mãe, pro seu pai, sua família tá ali junto nessa expectativa. Então, quando vem os nãos... duro. Derruba, né? Duro, sim, difícil. Sim. Mas é isso. Essa certeza sua é muito importante para você seguir firme de que uma hora ia acontecer. E claro que todo esse suporte psicológico, com certeza, ajudou muito nesse processo. Quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico com outra psicóloga, aí acho que as coisas naturalmente foram fluindo também, né? Eu me identifiquei muito com ela. Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Eu faço terapia com ela até hoje, então, né, já faz 10 anos. Então, tudo se encaixou e as coisas foram acontecendo, né? É um processo, acho que é um processo lento. Foi um processo lento, mas deu certo. Deu tudo certo. Bom, aí você entrou na faculdade. Qual que foi? Eu fiz faculdade na USC, em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Beijo
Pessoal do ABC, nossas amigas, Nájila Temos Zedan protagonistas do ABC. e Thalita Cibele são lá do ABC. E aí, uma coisa interessante que eu achei na pré-entrevista é que você falou que você foi para uma faculdade que tinha a metodologia PBL. Sim. O que é este método e como ele influenciou na sua autonomia? A gente achou isso incrível, né? Muito. E influenciar na médica que você é hoje. O que teve de diferente? Nossa, muita coisa. É uma metodologia de aprendizado baseado em problemas. Então, a gente não tinha aulas tradicionais, de você sentar lá na cadeira e ouvir o professor falando. A gente tinha como matéria base, assim, as que a gente chamava de tutorias, que eram reuniões, assim, numa mesa como essa. E aí a gente, cada semestre, a gente dividia em, não lembro se eram 3, 4 blocos, assim, de temas diferentes. E aí a gente fazia essas tutorias. Numa semana, a gente fazia a abertura da tutoria, então era uma discussão, tinha sempre um textinho, um caso clínico, que direcionava para aquele assunto, e aí a gente fazia um brainstorm, a gente discutia e levantava várias questões, várias hipóteses para aquele assunto, e aí ia para casa, estudava, e assim, estudava você por você mesmo, você vai atrás, lê livro, procura artigo, conversa com o professor, e estuda, e a gente geralmente fazia as coisas por escrito, digitado, enfim, e levava na semana seguinte para o fechamento. Aí era uma nova discussão, assim, em grupo. E aí tinham lá as questões que a gente tinha formulado na abertura e a gente ia respondendo. E aí a gente era avaliado por isso, né? Então, cada um tinha que se mostrar ali. Em alguns momentos era uma disputa ali, né? De quem sabe mais, de quem vai falar. Nossa, que incrível, né? E eram grupos grandes? Não, como que era dividido? Acho que tinha umas 7, 8 pessoas, porque minha turma tinha uns 60 pessoas, era mais ou menos isso, no máximo 10 alunos. E aí era isso, cada um tinha que falar, né, o que tinha estudado, e você tinha que se mostrar, porque você era avaliado pela sua participação. Então, se você ficasse ali quietinho e tivesse estudado em casa, legal, você não ia saber. Nossa, isso é muito importante. A gente tá gravando esse episódio no dia seguinte à queda do EAD pra saúde, pra formação de profissionais de saúde. E eu sempre tive medo de ir no médico e ter sido um profissional que se formou pro EAD. Nada contra, mas olha só a diferença, tipo assim, de você discutir o caso. Porque a medicina é sempre uma pessoa contra a pessoa. Tem a telemedicina. Beleza, mas na hora que você sofreu um acidente, tiver uma fratura exposta, meu amigo, você não vai querer alguém que não sabe falar com pessoas. Que fala com telas, entendeu? Você vai querer alguém que saiba lidar com gente. Sim. E eu acho incrível, porque você, nessa sua faculdade, vocês foram estimulados a até competir para ver quem vai falar. Não, e despertar discussões, né? Porque isso, mesmo pós-formados, durante a carreira, muitos médicos às vezes pegam algum caso, que é um caso mais complexo, e eles vão dividir com colegas, né? Enfim, para ter opiniões e, enfim, chegar em uma estratégia de tratamento, né? Algo do tipo. Sim, então, nada mais é do que uma simulação do que é. Não, porque se você tiver um caso grave, você não vai querer que seu médico seja um introspectivo, que pegue seus exames, leve pra casa e fique pensando. Você vai querer que ele convide outras pessoas pra ajudar a pensar numa solução pra você, sabe? Eu acho importante isso, gente. Eu acho de bom tom na medicina. E no começo você estranhou essa metodologia ou de cara você já achou incrível? Não, eu estranhei um pouco. Até você pegar ali no tranco, né, no ritmo, e é isso, é uma questão de você aprender a ser proativo, você aprender a ter autonomia, aprender a ir atrás das coisas, porque nada vai chegar na sua mão de graça, de mão beijada, né? Então, no começo você sofre um pouquinho, né, até se adaptar, mas assim, desde que eu me formei, eu percebo como isso foi extremamente importante e decisivo para a minha vida e até para os meus colegas de turma, que a gente trabalhou, né, depois que se formou em alguns lugares parecidos. Eu sempre ouvia falar muito bem das pessoas que se formaram comigo.
E eu acho que isso fez muita diferença. Eu tava com medo de falar, mas como você percebe que é um diferencial? Ela falou, porque eu tenho colegas que não sabem abrir um artigo científico. Mas você é uma lady, não foi aí nesse lugar. Sabe o que chega de graça e que cai no colo? Episódio de protagonistas pra você que tá assistindo a gente aí. Então, aproveita e também colabora com a gente. Se você tá assistindo a gente através do YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você tá no Spotify, segue a gente, tá? Porque toda interação é muito importante pro nosso projeto, tá bom? Quiser dar like também, deixar seu comentário, a gente vai... Seu esmalte não vai lascar, seu dedo não vai quebrar. Eu juro, a médica aqui também jura. É isso aí, gente. Quebra dedo, se inscrever? Não, por favor. Não quebra dedo, tá? Pode se inscrever, dá muito like. Tá É isso aí. vendo? E Andressa, a gente já conversou aqui com outras médicas de diferentes especialidades. Vamos falar o nominho dela. Vou falar. Aline Zacarias, Aline Zacarias, que é otorrino, inclusive eu passei minha filha com ela depois. Maravilhosa. Passei A pela ontem. endócrino Vivi Papalardo e a dermato Patrícia Calil. Isso. Antes da gente seguir, a gente quer pedir para você explicar para nossa audiência em detalhes a formação em medicina no sentido de qual é a diferença entre internato, residência e especialização. São muitas etapas, menina. A gente não sabia disso pra falar com você. Eu não sabia o que era internato. Quando você falou de internato, Eu falei, já falei, ela nossa, ficou presa. Ficou no semi-aberto. O que aconteceu? Não. Assim, a faculdade de medicina, ela é dividida no ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, que a gente aprende um pouco de tudo e não tão voltado para a prática médica em si, é mais sobre o corpo humano, fisiologia, funcionamento dos órgãos, dos de bom tom, né? De bom tom. Exato. É importante, né? Vamos saber onde fica cada coisa, certo? E aí o 3º e o 4º ano é o ciclo clínico, né? Que a gente começa as discussões de casos clínicos mesmo, e aí começa as matérias, né? A gente começa a estudar um pouco da pediatria, cardiologia, nefrologia, neurologia, enfim. E aí, a partir do 5º ano, a gente entra no internato. Hoje isso mudou um pouco, mas eu tô um pouco por fora. É o internato? O internato são os 2 anos, os 2 últimos anos da faculdade, que são os anos que a gente coloca a mão na massa. São os anos de prática, né? Então, são os anos que a gente vai para os hospitais, para as UBSs, entra nas cirurgias. É tipo, comparando com outras carreiras, é um estágio obrigatório. A gente pode comparar assim, sem erro, tá? São os estágios, Tá. Mas e depois, eu sempre Aí achei que o depois estágio do médico era a residência. Não é, amor, não é. São muitas coisas. Tá. Aí depois... Aí se forma. Tá, aí você se forma médico generalista. Certo. Clínico geral. Isso, PS da madrugada, Isso. a gente conta esse pessoal, provavelmente. Exatamente. Você ser informado. Isso. E aí depois, cada um escolhe a especialidade que quer fazer, presta mais uma prova, como se fosse um vestibular. E aí você entra na residência. Aí a residência, você já escolheu a especialidade que você queria seguir. Por exemplo, eu faço pediatria. E a residência também é dividida em estágios. Então, a minha residência é por mês, que a gente troca de estágios. Então, cada mês a gente tá em um lugar. Por exemplo, no meu R1, que é o primeiro ano da residência. A gente tem estágio no pronto-socorro infantil, tem estágio na enfermaria, tem estágio na retaguarda. O que é retaguarda? Retaguarda é assim, um paciente que chegou com alguma queixa, na pediatria, por exemplo, chegou sibilando, né, com um chiado no peito, e aí precisa de oxigênio, não pode ir para casa, precisa de internação, mas não dá ainda para subir, não tem vaga na enfermaria, aí fica na retaguarda, que é uma observação. A observação. E na residência é só a parte prática, não tem mais, ou tem a parte teórica? Ou tem aula? Tem aula Tem também, aulas, a gente tem uma carga horária de aulas, que é obrigatória pelo MEC, né? Mas a maior parte é de prática. Calma. Então, vem aqui comigo, pessoal. O processo da residência é mais ou menos tirar uma carteira de habilitação. Que funciona como uma carteirinha da OAB. É que a OAB a pessoa vai fazer a prova num dia. Sim. Se ela não passa, ela não pode atuar como advogado. No seu caso, se você não faz a residência em pediatria, não se pode dizer que é pediatra. Exatamente. É igual a pessoa que se forma em direito, mas não é advogada. Exatamente. Você, no caso, você se formou clínica geral, mas só pode se dizer pediatra depois da residência. Depois da residência. Quantos anos de residência?
Em pediatria são 3 anos. Misericórdia, aí beleza. Aí você faz a sua residência. E o que é uma especialização? É porque... Ela acontece junto com a residência. Não, a especialização, assim, existem as pós-graduações também. Ah, tá. Nossa, quanta coisa. Não para de estudar, A pós-graduação, né? ela é um pouquinho... não entendo tanto, tá? Mas o que eu sei. Não, mas o que eu quero perguntar assim, vamos supor, você se formou pediatra. Aí tem pediatra que é especializado, sei lá, sim. Tá, uma endócrino. subespecialidade. Isso. Aí você tem que fazer mais anos de residência. Ai, que legal. Nossa, só melhora, né, pessoal? Aí depois vocês reclamam de pagar consulta cara. Olha aqui, ó. Urge a necessidade de repor o investimento e o tempo dessas pessoas. Por exemplo, se eu quisesse ser endócrino pediatra, seriam mais 2 anos de residência em endócrino. Depois que eu acabar a residência de pediatria. Porque às vezes as crianças têm problemas, questões específicas. Aí você leva num pediatra, sei lá, a Rita Quester aqui. Ela veio, um beijo, Rita. Ela veio, ela teve 3 filhos com um transtorno do espectro autista e o pediatra encaminhou ela para um especialista. Então, assim, não é que o pediatra vai resolver todos os problemas da criança. A criança tem um problema que precisa de um especialista de problema de criança. Exatamente. Então então tudo é baseado em estudar. Tudo é baseado em estudar. Ai, que bom, nossa. Fiquei até com dor de cabeça só de pensar o tanto de prova que essa menina faz. Não é? Sim. Então, nossa, sim. Parabéns. Quantos anos já estudando medicina? Olha, foram 3 anos e meio de cursinho, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência. Nossa, 12 anos e meio com essa cara de bebê, né? Acontece de você chegar lá e acharem que... as pessoas chegarem lá e acharem que você é estagiária? Não. Às vezes elas sabem que você é a médica. Sabem. Então às vezes eles acham que a gente é enfermeira, ou às vezes eu tô com o privativo do hospital, eles acham que a gente é fisioterapeuta, mas estagiário em geral não. Então tá bom. E aí, o que aconteceu? Você ainda teve um bônus, assim, um chantilly em cima da sua torta, que a pandemia chegou bem no meio do seu internato, que é o estágio obrigatório. E aí, como foi viver esse período tão crítico, assim, pra saúde mundial, assim, sendo uma estudante de medicina? Estando em contato com seus professores diariamente, porque eu não sei se foi um problema, um privilégio. Como é que foi? Olha, no início a gente foi afastado, né, nos primeiros meses. Então, a pandemia começou em março de 2020, né, e aí a gente foi afastado dos estágios. Eu tava passando no estágio de UTI, e aí começou, né, aquele murmurinho, e aí no dia seguinte já não era para ir mais. E então a gente não teve contato direto com os pacientes com Covid, assim, de tratar, de ver o caos no hospital nesse início. Aí a gente foi afastado, ficou até julho, né, que já eram nossas férias, em casa. E aí a minha faculdade, em conjunto com a prefeitura, iniciou um projeto chamado Projeto Corona, e a gente teve uma participação aí nesse projeto, a gente fez o negócio andar, né? Então os alunos foram divididos em 2 grupos. Um grupo fazia telemedicina, outro grupo fazia visita domiciliar. O grupo da telemedicina tinha um sistema lá, e a gente tinha o contato dos pacientes, a gente ligava para eles, para saber os sintomas, né, o que eles estavam, o que eles tinham. Tá. E aí a gente fazia basicamente uma triagem e indicava se precisava testar ou não e se precisava ir para o pronto-socorro ou não. E aí, se precisasse testar, esse outro grupo que estava fazendo as visitas domiciliares, eles iam até a casa dessa pessoa, faziam um teste do Covid, levavam lá, e aí, enfim, quando eu recebi o resultado, a gente ligava, dava uma resposta para essas pessoas. Então, eu não tive um contato tão próximo nesse início. Então, você não chegou a... mas depois você teve? Depois, a partir de agosto, a gente retornou para os estágios presenciais. E aí, foi difícil. Assim, a gente não ia todos os dias, porque não podia ir muita gente para o hospital, né? O grupo de internato tinha 6, 7 pessoas. Não podia ir o grupo inteiro todos os dias, dependendo do lugar que a gente estava. Mas, assim, eu lembro... de alguns estágios que eu passei lá em São Caetano, de ver, assim, maca até na recepção e pacientes que em um dia estavam bem, ok, estáveis, no outro dia tinham falecido e
era muito assustador, assim. Eu particularmente sou um pouco medrosa com essas coisas e eu fiquei bem Mas assustada. também, quem que não ficou com medo? Se você Mas passou pelo Covid sem o seu orifício piscar, você não é, você é um psicopata. Sim. Mas é porque eu via muita gente ali da área médica, né, os profissionais, e a galera é isso, né, metendo as caras e fazendo o que precisava fazer. E eu ainda me sentia bem acuada, com medo. E assim, né, eu morria de medo de levar alguma coisa pra minha casa, de passar pra alguém da minha família. Então, era aquela coisa, né? Chegava em casa, arrancava a roupa inteira, tudo. era álcool gel em tudo, era lencinho de álcool na porta de casa. Quando eu penso que eu já lavei garrafa de álcool, eu falo, gente, foi um problema sério. Uma coisa séria. E assim, uma coisa interessante de se falar, pra quem não conhece, a saúde de São Caetano do Sul é referência, assim. Sim. Eu conheço gente que foi morar lá. Sim, nossa, sim. Parou de pagar o convênio e foi morar numa casa super legal, porque com o dinheiro que economiza, tendo a família sendo atendida na rede municipal, tá tudo certo. Então, assim, se uma cidade que tem uma super infraestrutura chegou a esse ponto, o que não aconteceu Em outros Brasil lugares. afora, né? E o que essa experiência assim, te ensinou sobre responsabilidade médica, trabalho em equipe? Eu acho que, assim, com relação ao trabalho em equipe, mais do que nunca a gente viu como ter uma equipe bem organizada, uma equipe que sabe o que está fazendo, uma equipe bem treinada e bem capacitada faz total diferença, né? Isso não só na época do Covid, mas a gente vê isso em qualquer lugar aí, né, que eu passo, que eu trabalho. E como é importante você saber se comunicar também, né, com as pessoas ali da equipe para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que o desfecho seja sempre o melhor naquela situação. Então, acho que foi uma experiência interessante, desafiadora demais, mas foi interessante. Mas você gostaria de viver outro momento histórico na medicina? Não Tá bom, chega. Ótimo, Deixa pro próximo século. Eu não sou uma pessoa de grandes emoções, de grandes aventuras. Isso, né? Pra que Eu gosto da isso? vida tranquila. Eu penso assim também, pacata. Pra quê? Bom, e se você tá chegando hoje aqui no Protagonista, se você veio só por causa da nossa amiga Andressa, não deixe de... não falei tudo errado. Não deixa de se inscrever também. Você ia pedir pra se inscrever. Não, se eu ia inscreve. falar outra coisa. Se você quer ser protagonista... Gente, só pra vocês saberem. A gente mudou o nosso roteiro. A gente fez 100 episódios de um jeito. E esse é o segundo que a gente faz de outro. Então, dá um desconto. Dá uma trégua. Se não quiser desconto também, problema seu. Vai embora. Você vai assustar quem tá chegando chamou, agora. Mas eu não quero ninguém desavisado aqui. Se você chegou agora, se você gostaria de vir aqui na nossa bancada, se você conhece alguém que tem uma história interessante, ou se você acha que tem uma história interessante e gostaria de compartilhar ela aqui, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. Essa é também a nossa chave Pix. Se você já é habituê, se você gosta da gente, se você vem aqui toda semana se informar, você pode fazer um carinho na gente como? Mandando um Pix, ajudando entendeu? esse projeto. A gente não tem problema com dinheiro. Receber dinheiro, não temos problema com isso. Então você fica à vontade, este é o nosso e-mail. podcastprotagonistas@gmail.com. Muito bom. Pode seguir. Pode seguir, posso senhora, seguir? Posso seguir, senhora? Então tá bom. E aí, beleza. Veio a pandemia, você sempre soube que você queria ser médica. Eu já tava nesse kikiki todo, estudando, fazendo prova, blá, blá, blá. A hora de escolher a especialização. Era pediatria, você falou várias, né? Ginecologia, cardiologia, nefrologia, psiquiatria, nanana. Como é que foi escolher a pediatria? Eu sempre pensei muito na pediatria, mas durante a faculdade, principalmente durante o internato, eu me encantei bastante pela ginecologia e obstetrícia. E aí, quando eu passei lá no estágio da maternidade, no centro obstétrico, que a gente viu os partos, eu me apaixonei. Mas eu acho que assim, o momento decisivo que eu falei, não, é a pediatria que eu quero, foi quando eu acompanhei um parto. E eu ajudei, né, a fazer o parto e tudo mais. E aí, depois que o bebê nasceu, tava tudo bem com a mãe, eu fugi e fui ver o médico atendendo o bebê e fiquei lá. E aí, isso começou a se repetir. Então, todos os partos eu via o parto, fazia o que eu precisava fazer como interna. E depois fugia e ia ficar com os bebês. E aí eu falei, não, eu acho que realmente... Eu amo a
maternidade é um ambiente que eu amo trabalhar, que eu amo estar, é um lugar que eu me sinto muito bem. Mas eu entendi que o meu negócio era meu negócio eram os recém-nascidos e não as gestantes. Além do que, a ginecologia é uma especialidade que tem muita cirurgia e eu nunca gostei de cirurgia. Ficar lá horas e horas em pé, nunca foi minha praia. Que cirurgia que fica horas em pé? Eles marcam praticamente um parto atrás do outro. Ai, depende, não, mas né? a cirurgia o problema é que você faz é... um parto. Calma, mas o problema é que você faz um parto atrás do outro. Também. Exato, também. Assim. Não, mas assim, é que na residência de ginecologia e obstetrícia você passa por todos os estágios dentro. Então tem todas as cirurgias ginecológicas. Entendi, tipo uma retirada do útero, vai, uma esterectomia. Exatamente. Faz que isso. é uma cirurgia maior. O negócio de amarrar a trompa, que o povo fala que desamarra. Também. Aí isso, né? Existe isso, você que passou por ali? Existe. De fazer a laqueadura e o negócio voltar? Existe. Gente, não se pode confiar em ninguém nesse mundo. Nossa assim, senhora. É difícil, né? Uma porcentagem bem baixa. Não sei te dizer exatamente, mas existe. Existe gravidez com DIU. É isso, né? A gente tá... existe. Sujeito a tudo nessa vida. Gravidez de quem tirou o útero existe? Aí não, né? Então temos um ponto de segurança aqui, tá? Temos um lugar seguro aqui. Arranca tudo, né? Né? Porque não, sério, pensa, você se mete uma laqueadura. Dá 2 anos, teste de gravidez é positivo, parabéns. Mas é difícil, vamos dar. Não, mas acontece. É um percentual muito pequeno, né? Não vamos assustar a nossa audiência. Exatamente. Não, é que você, no caso, você não quer ter filho, né? Gente, eu morro de medo de... Então, vocês que sonham. ela antes de começar a entrevista, eu perguntei se ela tinha vontade. Ela falou que sim, mas ela sabe onde ela tá se metendo. Vocês que não sabem, então não quer essa empolgação com base em quê? Que a Paloma toda vez começa a ouvir muito sobre os relatos de gravidez, de parto, ela fica mais assustada. A gente teve uma entrevistada, ela até tava lá no evento, a Stephanie, que ela contou que no parto da segunda filha dela, ela tentou muito um parto normal, aí ela teve que ir pra cesárea, ela ficou super chateada, que ela não conseguiu. Deixa eu dar um background. Ela era a segunda filha, a primeira tinha sido com ela mais nova, tipo, foi tudo muito, né, muito novo, na surpresa. E a segunda, ela disse que ela super se preparou. Tipo, não, vai ser assim, a gestação, o parto perfeito. E no fim... Não, ela ficou chateada. Mas na vida acontece coisas da gente ficar chateada. O meu problema foi o seguinte. Aí ela foi por uma cesárea de emergência. E aí, tomou-lhe a anestesia. Só pegou de um lado. Aí ela aqui contando isso. Eu comecei a suar frio, segurava na cadeira aqui, eu falei, aí ela, mas a maternidade é maravilhosa, não sei o quê. Meu Deus, a anestesia. Depois esquece. Tipo, na hora que ela falou, a anestesia só pegou de um lado, eu pouco ouvi o que ela falou depois. Eu só fiquei pensando nisso. E teve um outro, a Paulina Riquelme, que é doula, contou a experiência de parto dela também. Muitas horas, um parto em casa e tal, segurando uma árvore. Meu Deus do céu! Sim. Como que a pessoa anda tendo uma dilatação? Eu comecei a pensar nisso. Que não é um negocinho assim, é um negoção, né? 10 centímetros. Então, um negócio que não encaixa um OB, vamos falar a verdade. Aí, toda vez que fala disso, eu fico bastante tocada, É um assunto que mexe comigo. Então, e aí, qual que é a próxima pergunta? Sou eu. Eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalhou no PS do IANSP, né? E aí, primeiro eu vou pedir para você explicar para nossa audiência o que é o IANSP, né? E na sequência, pedir para você falar pra gente, você era recém-formada e disse que foi uma escola para você. Quais foram os maiores aprendizados e talvez sustos desse período? O IANSP é o Hospital do Servidor Público Estadual, aqui de São Paulo. Então, um hospital que atende todos os servidores públicos do estado de São Paulo. Um hospital grande, né, de alta complexidade. E eu comecei a trabalhar lá logo que eu me formei. E eu falo que foi uma escola para mim porque, como o meu internato teve esse impacto da pandemia, eu perdi alguns estágios, principalmente os estágios de pronto-socorro e emergência, que eu perdi, assim, não teve outros como repor casos. Ali durante o final da faculdade. Então eu fui trabalhar. Claro, já tinha tido outras experiências, já tinha passado por alguns outros estágios, né? Alguns outros estágios da emergência na faculdade, mas isso fez falta. E aí, quando eu cheguei para trabalhar ali, recém-formada, eu me deparei ali com um hospital, né? Que apesar de ser um hospital de alta complexidade,
É um hospital que tem residente, então é um hospital muito bem estruturado. Tinham todos os exames de imagem, exames laboratoriais, tinham interconsultas de todas as especialidades, tinha chefe de plantão, tinha uma equipe ali que trabalhava comigo ali no pronto-socorro, maravilhosa, fiz vários amigos lá, tinha uma sala de emergência, tinha uma equipe de enfermagem muito boa também. Então, assim, foi um lugar que eu me senti muito segura para começar, né? A gente precisa começar de algum lugar, então que seja num lugar que a gente se sinta segura para fazer o que a gente está engatinhando ali, né? E assim, eu acho que mudou muito minha relação com a medicina, estar dentro desse ambiente e conseguir dar esse primeiro passo na minha carreira. Teve algum caso que te marcou, assim? Os casos psiquiátricos sempre me marcam, porque pessoas que têm problema psiquiátrico são marcantes. Isso explica muita coisa nesse podcast. Sim. Eu acho que, assim, além dos casos psiquiátricos que a gente acaba se divertindo ali, porque tem algumas coisas que acabam sendo engraçadas, né? Não tem como você não levar ali na esportiva. Se você nunca foi numa consulta psiquiátrica, começa a diversão, você entra por uma porta, tem outra porta atrás do médico. Então você já fala, coisas acontecem aqui. Exatamente. Mas conta mais. Mas os casos... e os pacientes em mania sempre são divertidos. Porque que é um paciente em mania? É um paciente em mania? Os pacientes que têm transtorno bipolar, tá. E eles... um paciente em mania, eles têm algumas características, por exemplo, eles se vestem de uma maneira assim mais peculiar, com roupas mais coloridas, às vezes fazem uma maquiagem mais chamativa. E eu lembro de uma paciente que ia assim, vestida, né, com uma roupa mais colorida, uma maquiagem que parecia que ela estava indo, sei lá, para uma festa, e enfim, né, às vezes com um penteado um pouco mais infantilizado. E é isso, então assim... Você lidava com muitas situações inusitadas. Sim. E aí você conversa, é uma pessoa assim que tá ali num momento mais extrovertido e fala. Então... a gente acaba, né, claro, dentro da ética ali, se divertindo e conversando com a pessoa e entrando um pouco ali na onda para que a gente consiga extrair o máximo de informações para poder tratar e ajudar essa pessoa. Mas também os casos graves, né, que foram impactantes, mas que tiveram desfechos bons, que eu consegui atuar, que eu consegui, que a gente tinha às vezes que levar ali para a sala de emergência, então... Foram grandes aprendizados para mim, com certeza. E qual é a sensação depois de você fazer uma coisa difícil que a gente se questiona? Um ser humano, né? Então, por algum segundo, deve bater um ser humano. Será que eu estou pronta para isso? E aí, depois que dá tudo certo, qual é a sensação? É uma sensação boa. Porque no começo eu lembro que eu ia para casa e eu ficava pensando assim, cada paciente que eu atendia, eu repassava, esses pacientes um pouco mais graves, assim, eu ficava repassando o que eu tinha feito, se eu tinha esquecido de alguma coisa, se eu, né? E aí eu ficava pensando naquilo, aquilo me deixava ansiosa. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais prática. E aí, né, os pacientes que eu via, os desfechos bons, né? É uma sensação de muito gratificante, né? E você falar, não, realmente eu tô no caminho certo, eu sei o que eu tô fazendo. E que bom, né? E só o tempo e a prática proporcionam isso, né? Eu vou contar 2 episódios de quando eu era paciente psiquiátrica, que eu passei no médico, que eu achei engraçados. Primeiro, eu tava numa fase que eu troquei de medicação, eu não dormia. Porque as pessoas acham que quando você tem um problema psiquiátrico, você vai tomar um remédio e vai ser uma pílula da felicidade. Não tem nada a ver, amor. A fase de adaptação é horrível, horrorosa. Aí eu não conseguia dormir. E tava um calor lascado, verãozão, e eu fui levar isso na minha consulta. A médica que me acompanhava na época, ela falou assim, você não precisa de um remédio pra dormir, você precisa de um ar-condicionado. Ri. Né? Que faz, né? Tipo assim, você tá achando que eu vou te dar um Rivotril que tá calor e você dá. Aí ela explicou que realmente eu tinha que ter paciência, que era o ciclo do remédio, levava algumas semanas. Aí uma outra. Eu tive alta eu tava já com o meu diagnóstico há 2 anos. Eu tive alta em fevereiro de 2020. Eu fiquei super feliz. E aí falaram assim: olha, não deixa de vir na próxima consulta que a gente vai organizar o seu desmame.
Aí eu falei, tá bom. Aí fechou tudo, deu uma semana, tinha minha consulta. E eu já comecei a ficar desesperada que não iam falar comigo. Que na televisão só falava, casos urgentes, casos urgentes. Eu falei, gente, mas eu sou um PQ, eu preciso ser atendida, né? E aí, realmente, eles me atenderam lá no ambulatório que eu ia. Aí eu não era essa médica, porque, assim, teve uma rotatividade alta, assim. A gente que é paciente psiquiátrico, a gente se apega nas pessoas, né? A pandemia foi um período complicado pra gente. E aí, aí eu falei, olha, o senhor precisa começar a fazer meu desmame. Ele... Desmame? Na época eu já não tomava mais o antidepressivo, eu só tava com o ansiolítico. E aí a ideia era ir diminuindo e tal. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, não, mas eu recebi alta. Ele falou, você não tá entendendo, eu tinha que colocar ansiolítico na água da Sabesp. Aí ri também, né? Porque a pessoa ali, quando tava trabalhando com gente pequena, ela tem que ser bem objetiva, que às vezes a gente não entende. Direta, né? Tem que ser bem direta, que às vezes que a gente é meio berulei, né? Fazer o quê? Mas é verdade. É realmente divertido. Tem outras especialidades que você vai, você não dá uma risadinha na consulta inteira. Sim, sim. Você não cria uma conexão igual você. Você deve rir com as crianças. Com os pais, não. Com as crianças, você deve rir bastante. Gostoso, e a gente tem que aprender a conversar ali na língua da pessoa, né? Porque aí você consegue criar esse vínculo. Criar o vínculo com o paciente. E a pessoa, né? A pessoa tem que confiar em você para que as coisas... funcionem. Sim. A pessoa tem que fazer adesão ao tratamento ali fazendo a consulta. E aí, beleza. Aí, antes de fazer a residência, você contou pra gente que você não passou de cara também. Não. Quanto tempo foi você tendo na residência? Eu me formei em junho de 2021. Aí, nesse ano, eu optei por não entrar logo de cara na residência. Eu quis trabalhar. Eu queria ter essa experiência de trabalhar. E como a residência, as provas só acontecem no final do ano, então eu até prestei 2 provas nesse ano, mas sem grandes expectativas. E aí eu fiz mais um ano ali de cursinho, junto com o trabalho, e aí eu passei. Mas aí teve alguma coisa parecida com aquele processo de entrar na faculdade ou não? Você já estava formada, você já trabalhava, já ganhava o seu dinheiro. A Aline contou pra gente que médico ganha muito que bem, entendeu? É um Pix muito que bom. Não teve nada a ver com aquele primeiro processo. Teve um pouco, porque por mais que eu não quisesse, assim, acho que existia um pouco dessa expectativa, um pouco minha e também das pessoas ao meu redor, né? De que eu entrasse logo de cara e na residência. E também, assim, quando eu tava acabando a faculdade, eu comecei a fazer cursinho ainda na faculdade. Porque... Enfim, nem lembro exatamente por quê. Como é que é? Vocês não tomam Rivotril, vocês tomam o quê? Vocês tomam alguma coisa, não é possível. Plantão, é prova, não sei o que lá. Eu não sei, não lembro exatamente por que eu comecei a fazer esse cursinho antes. E aí depois eu decidi que eu não queria passar na residência logo de cara, que eu queria trabalhar. Enfim, então eu fiz muito tempo de cursinho. E era um cursinho presencial, né? Então... Porque também existia a opção de de fazer online e tudo. Mas eu fazia esse cursinho presencial, então eram muitas horas ali de aula, e aí era bem cansativo. Quantas horas, você lembra? Eram umas 5 horas. Gente, o negócio de uma faculdade? Eu acho, já cansei. E junto com o trabalho, enfim. Então aí a gente... Então eu levei aí o cursinho e ainda tinha que estudar em casa e tinha que fazer questão de prova. É bem parecido com o processo de vestibular. Mas é isso, eu já estava formada, eu já estava trabalhando, já estava ganhando dinheiro, já estava com outra vida, outra cabeça. Então foi mais tranquilo, mas eu acho que a questão da expectativa, das frustrações também rola, né? Porque a gente nunca sabe, a gente não tem certeza se vai passar ou não. Sim. Eu pelo menos nunca tive essa confiança, essa plena confiança de não. Com certeza eu vou passar. Então eu ia sempre... mas com certeza já foi um pouco mais tranquilo. Porque você já tinha uma caminhada ali, né? Sim. É igual aquela história. Agora, se você já tinha certeza no começo de que uma hora você ia passar, agora que você não ia parar. Exatamente. Eu não queria deixar muito pra depois, pra fazer a residência. Porque você entrar ali nessa vida de trabalhar, de dar plantão... É viciante, porque você começa a ganhar seu dinheiro, você trabalha, você tem autonomia, e aí se você pra que vai, igual a Ariane falou recentemente, pra que você vai arrumar pra sua cabeça, né? Sim, e aí você entra na residência e é como se você tivesse, como se Começando você fosse aluno de novo, né? Então você tem carga horária, você tem que obedecer regra, você não pode fazer só o que você quer, porque você tem seus chefes ali pra te orientar.
Então, assim, o início da residência é difícil. É difícil para você se adaptar de novo a esse ambiente, né? A não ser que você tenha acabado de sair da faculdade, já tá ali mais acostumado, mas para mim, que fiquei 1 ano e meio trabalhando, foi um pouco custoso, assim, esse início da residência. E além de todos os desafios da residência em si, né? Tem essa parte. Bom, se você ficou até aqui, convido a você a compartilhar este episódio. Com certeza. É um episódio que fala de muita perseverança, muita vontade, muita garra, né? Não, e tá tudo explicado a questão do caminho da medicina. Porque às vezes as pessoas têm sonho de ser médico e não faz ideia de como funciona. Exato. É de bom tom você entender como que funciona. Pra você saber onde você está se metendo. Na vida, isso vale para tudo. Pra ter filho, prestar vestibular, pra tudo na vida é de bom tom. Sim. Encaminha aí pra aquela pessoa que você sabe que tem o sonho de ser médica, entendeu? Ou pra aquela pessoa que tá tentando. A gente tem aqui o caso da Andressa, que tentou e deu certo. Que às vezes a pessoa desiste de... Se você tivesse desistido no primeiro ano... Você não tava vivendo seu sonho. Não, eu acho que a gente tem sempre que batalhar pelos nossos sonhos, sabe? Se você tem essa possibilidade, eu acho que é muito importante não desistir de algo que você quer muito. E por falar em não desistir, você não sossegou até você trabalhar no SUS. Por que que isso é tão importante para você e como foi a emoção de finalmente ser aprovada para esse trabalho? Quando eu fui prestar as provas, eu sempre tive como foco a prova do SUS São Paulo, né? Que é uma prova única que você presta e aí você participa de um leilão e você coloca ali no sistema as opções que você quer, os hospitais que tem disponíveis. E aí, de acordo com a sua classificação, você vai sendo selecionado e tem algumas chamadas. Eu tinha passado já na minha faculdade, na residência, fiz 15 dias lá e continuei participando desse leilão aí do SUS, porque minha vontade mesmo era passar em algum hospital do SUS. E aí eu consegui, na terceira chamada, ser aprovada aqui. É tipo um SISU, né? É tipo um SISU. Tipo um SISU, se você não sabe, se você... Não sei o que é um SISU. Eu vou te explicar, amiga. Me falar isso que dá pra entender que você é pessoa antiga, amiga. Desculpa. É uma prova unificada para várias universidades ao mesmo tempo. Sim. E aí você coloca quais são as suas opções onde você gostaria de ir. Aí, primeiro, geralmente é quem tem a melhor nota escolhe primeiro. Aí, nem sempre a documentação bate, fazem outra chamada. Aí, outra chamada. É porque hoje em dia tem muito sistema unificado. Porque o SISU, por exemplo, é que cada universidade tinha o seu vestibular. E isso tinha um custo. Aí, pra que fazer um monte de prova? E assim, os pobres, dos jovens, não conseguia fazer provas em todos... porque tinha prova que batia. Verdade, em lugares diferentes. Em lugares de cidades diferentes, estados diferentes. Certo. E aí tem esse negócio do SISU, não são todas as faculdades que aderiram, muitas aderiram. E aí você faz uma prova só e bota lá quais são as suas opções. É isso, né? Exatamente. Muito bom, obrigada pelo esclarecimento. É isso, que na nossa época não tinha, a gente não pode falar que a gente não sabe. E eu sempre quis fazer a residência no SUS, porque eu acho que faz muita diferença você ter o contato com a saúde pública. Faz diferença para você... assim, a saúde pública no Brasil é referência, né? É referência internacionalmente, né? Por mais que muita gente não acredite nisso e vivencie algumas experiências ruins, mas sim. Ai, amor, mas abre aqui a câmera, Hugo, por favor. É assim, ó. Eu já tive experiências péssimas em hospitais particulares. Sim, também. Sim, péssimas. Péssimas. De uma pessoa estar internada há 10 dias, do dia pra noite, parece que tem uma infecção, tirarem 3 litros de pus de dentro da barriga da pessoa. Nossa, é que um quadro infeccioso, ele muda de uma hora pra outra. Porra, 3 litros? Pessoa, não tô falando que eu vi na internet, pessoa da minha família. Hospital privado que custava uma fortuna, que pesava muito no orçamento, que era uma dificuldade pra pagar. E aconteceu isso. E isso foi uma avó minha. A outra, ela teve Alzheimer de 14 anos. Tratamento inteiro no SUS, porque quando você tem, ainda mais na época que ela teve o diagnóstico, quando você tem um diagnóstico, você não consegue mais renovar plano, né? Dependendo do CID que a pessoa tem, né? O CID é Código Internacional de Doença. Tem toda a medicina aqui. Eu sei. E ela fez o tratamento inteiro dela no SUS e foi ótimo, assim. Ela durou 14 anos, assim. A gente conseguiu fazer a manutenção da doença durante 14 anos. E quando ela teve o diagnóstico, falaram, ela vai durar 5 anos e já era. Um médico particular.
Mas o SUS... Então, assim, se você teve um problema no SUS, é ruim, lógico. A pessoa tá tomando um soro, não tem onde ficar sentada. Tem questões de estrutura. Mas o desenho do SUS é maravilhoso. Sim. Sim, e assim, eu acho que pensando como o residente, né, em onde fazer a sua especialização, eu acho que o SUS é um lugar maravilhoso, porque é um lugar que você vai atender muitas coisas diferentes. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente, todo tipo de doença e doenças que têm mais prevalência em populações mais simples, né, menos favorecidas, que moram em locais sem saneamento básico, insalubres. Então, a gente atende esse tipo de paciente, né? E aí, vir fazer a residência aqui em Guarulhos também foi uma grande surpresa e uma grata surpresa. Porque Guarulhos, a gente está aqui na cidade que tem, né, o maior aeroporto, e então a gente recebe muita gente que vem de fora, que passa mal, sei lá, no avião, ou então pessoas que vêm... Que legal, nunca imaginei isso. Sim, pessoas que vêm de outros países, né, para morar aqui no Brasil. Então a gente também atende muito estrangeiro, e isso é muito legal também. A gente acaba tendo contato com outras culturas e... Enfim, já aconteceu de ter que isolar a paciente, porque o paciente estava em outro país, e aí veio com uma doença que a gente não sabia exatamente o que era, e tem que ficar lá isolado. O paciente é um bebê. É uma criança. Uma criança. Urge a necessidade de diferenciar criança e criança. E bebê reborn. E bebê reborn. Uma pediatra não chegou nenhuma, não chegou um caso desse, né? Não. Mas eu acho que isso é mito, né? Não, porque, ó, eu vou falar pra você, ainda mais no SUS. Seu filho tá lá com o peito chiando, você percebe que tem alguém com uma boneca na sua frente? Meu amor. O pau quebra. O pau tora. Voa a boneca pra um lado, a pessoa cai com a boneca pra... Eu acho que isso aí ó. Até porque, se não tem uma certidão de nascimento, não abre ficha, gente. Isso aí é mentira. Isso é palhaçada de internet, é pra ganhar views e curtida no TikTok. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, a entrevista já vai acabar. Quem dá mais trabalho, as crianças ou os pais das crianças? Os pais, com certeza. Os pais, com certeza, né, menina? É difícil, né? Mas sim. E quando o bichinho é bem pequenininho e não sabe falar? Aí você tem que fazer o diagnóstico com base do que o pai e a mãe acham em casa. Sim. Isso é uma coisa que a gente aprende muito na residência, a ouvir os pais e acreditar no que eles falam pra gente. E aí você tirar as suas próprias conclusões a partir do exame da criança. Mas é sempre dar ouvido porque o pai tem a dizer. Porque por mais que às vezes a visão dele seja um pouco exacerbada ali da situação, eles estão vendo o que a criança está apresentando em casa, né? Quais são os sintomas. Então a gente tem que... Mas acho que o problema não é nem o sintoma. O problema é quando ele chega e te fala os sintomas. Aí você faz o seu trabalho. Aí eles falam, mas você não vai colocar remédio tal? Mas não tem uma tomo pra fazer, não? E hoje tem o chat GPT, né? Que já dá pra pedir pro chat GPT falar o quê? O que eu devo perguntar para o médico que o meu filho... Então as pessoas já faziam diabo com o Google. Sim. Pensa com o chat GPT na mão. Sim. Eu acho que isso é uma coisa também que hoje que eu comecei a trabalhar no consultório, né? Que é um consultório particular, que a gente vê também muito essa diferença. Das pessoas... Os pacientes que a gente atende ali no SUS, que nem sempre tem tantas informações, que nem sempre entendem tanto, né? Não tem acessibilidade. Né? Depende. Não tem tanta acessibilidade ali, né? Para buscar as informações. E as pessoas, o perfil dos pacientes, né, particular, eles têm muitas informações. E às vezes são bombardeados por informações que nem sempre são reais, né? Internet, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido muita diferença. Assim. Pacientes particulares da doutora Andressa Retiro, que eu disse, né? Que vocês enchem o saco. Às vezes vocês chegam muito angustiados por excesso de informação. Olha, reformulou. E fala uma coisa, você que batalhou pra estar no SUS, já teve no IANSP também, que é funcionário público, professor, bombeiro, policial militar, eles têm família, eles passam lá também, então desde lá você já devia lidar com crianças. O que a gente, como sociedade, pode fazer hoje pela saúde das nossas crianças? Porque saúde é um tema crucial. Saúde de criança, então, não tem quem não se revolte quando vê um negócio errado. Mas é fácil cobrar o governo. O que a gente, como sociedade, pode fazer?
eu acho que prevenção é a palavra-chave na saúde da criança, né? Então, é vacinação, ou assim, o que a gente está vivendo agora nesse momento do ano, que são as bronquiolites, os vírus. Então, é a prevenção de contato, né? Principalmente com o bebê pequeno. Não, aquela coisa que a gente já sabe, de não pegar na mãozinha, de não dar beijinho, disso, daquilo. Eu acho que, basicamente, para a saúde, né, da criança, é prevenção. É levar no médico, fazer as consultas de rotina, ter esse acompanhamento aí certinho. Isso é essencial, isso faz muita diferença. E o que você diria para pais que não gostariam de vacinar as crianças? O que você diria para esse pessoal aí que quer saber o lote da vacina antes de vacinar a criança? Olha, eu diria que é melhor você vacinar e ter um efeito colateral de que seja febre, que seja dor local. Por 2, 3 dias. Por 2, 3 dias, do que você ter uma doença que é evitável, uma doença grave, uma doença, né? Dar um exemplo de uma amiga que o filho dela, que ele estava com aproximadamente, acho que 8 anos, teve meningite. E assim, foi uma experiência terrível, assim, pra ela, porque é você não saber ali se você... Mas ela tinha vacinado? Ela tinha, é que são várias vacinas, tem tipos diferentes, né? Então ela não tinha vacinado para aquele tipo, porque algumas tem no SUS e outras não, só no particular. E aí, cara, e eu sempre vacinei a minha filha no SUS, tipo... Sim. Nunca dei muitas vacinas, né? Tem as vacinas extras, dei algumas, outras não. E aí, eu lembro que nesse dia eu nem pensei, eu parei tudo que eu tava fazendo. Foi vacinar ela. E eu fui vacinar ela, paguei, eu falei, ai, Deus me livre, porque eu vi o que ela tava passando, sabe? Então acho que entra um pouco nisso também. Às vezes as pessoas não têm a dimensão do quão sério é isso, né? E é uma pessoa que você ama, então você não vai querer colocar ali em risco, né? E as vacinas, elas estão para as doenças mais graves, né? Então, a criança pode ter uma meningite por algum outro tipo de vírus ou bactéria, mas a mais grave, a mais prevalente é a que tem vacina, é a que, né, dá pra evitar, dá pra gente fazer alguma coisa. Então assim, não é porque você é doido. Quando eu fiz a pergunta, eu me referi aos antivacinas. Ela é uma pessoa elegante, passou pela tangente. Mas assim, não é porque você é doido que você vai expor o seu filho a uma doença, entendeu? Porque cada um com seu CPF, sabe? Não, acho o pátrio e o poder precisa ter um limite aí, né? Não, e eu acho que a pior sensação é você ver, de repente, a pessoa sofrendo, sabendo que você poderia ter feito sua parte, evitado esse sofrimento, sabe? Tipo, seu filho com uma doença que, se foi por uma opção de não vacinar e você poderia ter vacinado e evitado aquilo, é um sofrimento em dobro. Se contar Ninguém merece de mim, passar por isso. Se contar a parte de mim que a criança tá internada porque o pai é antivacina, o pau tora também. Bom, Andressa, estamos chegando no final do nosso episódio. Passou muito rápido. Como diz a minha filhadinha, E pra finalizar, eu vou pedir pra você deixar um recado para as nossas protagonistas que estão nos acompanhando na sua câmera, que é aquela ali. Primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade, por estar aqui junto com vocês. Foi uma delícia, eu amei esse convite. E eu acho que meu recado aqui é: não desistam dos sonhos de vocês. Vão atrás, façam o que for possível dentro, né, das limitações de cada um, mas não desistam. Se você quer muito alguma coisa, não desista do seu sonho, porque vale a pena, no final vale a pena. Alguém falando com propriedade, hein? Ela tem propriedade. Eu quase derrubei o microfone. Ela tem propriedade. Andressa, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, pelo seu tempo. Enfim, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram pessoal é Andressa Saraki. Meu Instagram profissional é doutora.dra.Andressa Saraki. É isso aí, tá gente. Em construção, hein, gente? Essa maravilhosa. Temos conexões sobre isso a serem feitas, inclusive. Exato. Bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada. Esse episódio é um oferecimento Hubicon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubicon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual. Tire o seu projeto do papel e fale com a Hubicon, porque eles são ótimos. Eles são responsáveis pela nossa estrutura. Mais de 100 episódios. Tá boa a qualidade aí nessa tela? Tá boa aí? É a Hubicon. Cara, eu fico impressionada quando as pessoas mandam foto TV, né? Ou marcam a gente na TV. Não é impressionante? E a qualidade é impecável, né? Não, é impecável. E aí eu vou te falar, a única vez que eu vi que a qualidade não estava impecável, eu falei, nossa, acho que o episódio tá ruim. Quando eu fui ver, era a minha internet. Não, eu falei, amiga, você já deu uma olhadinha na sua internet?
Aí ela, Não é era mesmo, qualidade. não tava carregando. Mas assim, porque pra gente tratar o episódio, falar um pouco de bastidor, a gente faz tudo ou no celular ou no notebook. E aí a gente revê os episódios depois que grava, enfim. Mas quando aparece num telão, eu falo, caramba, é bom mesmo, É hein? bom mesmo. É bom mesmo. Parabéns, Sabicom. Parabéns, Sabicom. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram. É a nossa principal rede social. Lá tem o link para todos os episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tem os perfis de todas as incríveis, maravilhosas que passaram por aqui. E também muitas entrevistadas já chegaram, entraram em contato com a gente pelo Instagram. Então é uma ferramenta, Pode chamar lá. como diria a minha avó, supimpa. Ari, você vem semana que vem? Com certeza. Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Beijo! Beijo. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?